Fundamentação. A decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória deve ser fundamentada. Interessante que o artigo 298 ele fala que o juiz deve motivar o seu convencimento de modo claro e preciso. Então, o juiz ele vai deferir ou indeferir e vai dizer: defiro porque a probabilidade do direito está presente nesse caso aqui, em razão desse elemento. O perigo da demora está presente em razão dessa circunstância. Por isso, concedo a tutela de urgência. O contrário, não vislumbra a probabilidade do direito porque carece o autor de demonstrar A, B, C. Ou então, não há urgência no pedido, haja vista que não restou demonstrado o perigo da demora. E, então, nesse caso, vai indeferir a tutela provisória, tutela de urgência. Então, o juiz ele vai, ainda que sucintamente, apresentar os motivos em que ele se convence a conceder ou a não conceder a tutela provisória requerida. Então, como diz Marinoni, o se fundamentar de modo claro e preciso é trazer as razões que justificam a decisão. E essas razões vão enfrentar os fundamentos, vão apresentar os fundamentos que a parte arguiu e o juiz vai dizer por que não acolhe esses fundamentos. Eficácia. A eficácia da decisão de tutela provisória está prevista no artigo 296, que diz que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, apesar de concedida uma tutela provisória, e essa, por exemplo, a tutela foi interposto agravo e o recurso foi desprovido, isso não significa que a tutela provisória não pode ser modificada. É possível a modificação da tutela provisória. Agora, salvo decisão judicial em contrário, ou seja, enquanto não prolatada a decisão que modifique, altere ou revogue essa tutela provisória, ela vai conservar sua eficácia durante todo o período do processo, inclusive enquanto ele estiver suspenso. Digamos que o processo foi suspenso porque uma das partes faleceu e precisa habilitar os herdeiros. O fato do processo estar suspenso não vai suprimir a eficácia da tutela anteriormente concedida, que vai permanecer válida. Temos a doutrina apresenta 3 aspectos que justificam essa provisoriedade da tutela, da liminar concedida, da tutela concedida, certo? Primeiro, revogabilidade. A tutela provisória, portanto, pode ser revogada a qualquer tempo, obviamente desde que haja requerimento. Segundo, termo final de eficácia. A tutela, ela pode inclusive trazer um tempo pelo qual ela vai subsistir. Superado esse tempo, a tutela perde seus efeitos, porque ela tinha uma eficácia prevista no tempo. E ainda tem a questão da relação entre o provimento provisório e o provimento definitivo. Por quê? Subsistindo o provimento definitivo e confirmando a tutela provisória, quando transita em julgado, você não tem mais uma tutela provisória, você tem uma tutela definitiva. Então, a tutela ela é provisória e ela vai subsistir até o momento em que ela vier a ser revogada, até o prazo que foi estabelecido para a duração dela, ou quando ela se tornar definitiva, porque tornando-se definitiva, ela sucumbe à provisoriedade dela. Então, revogabilidade. Explica Marinoni que o desenvolvimento do procedimento, com o exaurimento da cognição, pode trazer novos elementos para o processo, capazes de alterar a convicção judicial a respeito da existência ou não do direito postulado. Por isso, a provisoriedade remete à ideia de revogabilidade do provimento. Por ele ser precário, ele é instável e pode ser revogado ou modificado ao longo do processo. Então, primeiro caso, revogabilidade, é porque o juiz ele vai fazer isso em razão do pedido da outra parte ou então no momento do julgamento do mérito.
No momento que ele vai jogar o mérito, ele percebe que, na verdade, a probabilidade do direito da parte autora não se confirma, ela não tem o direito que ela postulava. Então, o que o juiz vai fazer? Vai julgar improcedente a ação e vai revogar a tutela provisória. Ela não pode ficar mantida, porque ele não ostenta o direito que ele postula, que ele postulava, perdão. A questão da eficácia temporal, você pode tanto ter um período de tempo em que essa tutela provisória vai vigorar em razão do juiz fixar esse período de tempo, como também quando surge o provimento da tutela definitiva. Por isso que, como há uma relação de identidade entre o provimento provisório e o provimento definitivo, é que, quando chegar ao final da ação e esse provimento definitivo for atendido, ele, por ter identidade com o provimento provisório, ele perece. Não porque a parte perdeu o direito, mas é porque ela agora, aquele direito que era provisório, se tornou definitivo. Efetivação. O artigo 297 fala da efetivação da tutela provisória e estabelece que o juiz ele pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, ele pode fixar as extraentes, pode determinar outras medidas que garantam o cumprimento da tutela provisória. Estabelece ainda o parágrafo único que a efetivação da tutela provisória vai observar as normas do cumprimento provisório de sentença. Portanto, o que o legislador quis fazer no artigo 297 é estabelecer que qualquer dos meios que garantam a tutela provisória, eles poderão ser utilizados pelo juiz, porque a intenção é resguardar o bom direito da parte requerente. Obviamente, pelo princípio da menor onerosidade, o juiz ele só deve se valer daquelas providências que forem menos onerosas para a parte promovida, desde que garantam a proteção e o cumprimento da tutela provisória que está sendo deferida. Então, não é porque a tutela provisória foi deferida que a parte ré ela vai ser onerosamente prejudicada. O juiz ele vai escolher o meio que atender ao interesse da parte autora e que for menos oneroso para a parte ré. Fungibilidade. Fungibilidade é a possibilidade de uma coisa que eu dei uma denominação para ela servir para outra atividade que tinha uma denominação diversa. O exemplo dessa fungibilidade acontece, por exemplo, nas ações possessórias. Nas ações possessórias, nós temos a manutenção de posse e a ação de reintegração de posse. E o próprio Código de Processo Civil estabelece que, ainda que a parte requeira uma providência de manutenção, e o juiz pode conceder uma de reintegração e vice-versa, a parte requer uma de reintegração, o juiz concede uma de manutenção. Por quê? Em razão do princípio da fungibilidade. O mesmo vale aqui nas tutelas provisórias. Não é porque você utiliza o nome de uma tutela cautelar. Se o juiz verifica que, na verdade, é uma tutela antecipada, uma tutela que não é de natureza cautelar, sim antecipada, então o juiz ele vai conceder essa tutela, ou ele vai oportunizar que a parte regularize esse pedido. E vice-versa, se a parte requer uma tutela de caráter urgente antecedente, mas ele verifica que essa providência ela tem natureza cautelar, o juiz pode admitir ela como natureza cautelar, examiná-la e decidir sobre ela. Olha o que dispõe o artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. E aí vem o parágrafo único. Caso entenda que o pedido tem natureza antecipada, o juiz, ou seja, aqui ele tem uma natureza o quê? Meritória. É um pedido que não é cautelar, não está resguardando o objeto da ação. Eu estou antecipando uma parte do objeto da ação. Então, se ele tem natureza antecipada, o juiz vai observar o artigo 303, ou seja, vai examinar isso como se fosse um pedido de natureza
antecipada antecedente. Então, a finalidade da fungibilidade é garantir o aproveitamento dos atos processuais, observar a questão da eficiência do processo, da duração razoável do processo, o princípio da economicidade processual. Tudo isso são princípios que estão abrangidos pela fungibilidade. É possível, portanto, conhecer o pedido de tutela satisfativa antecipada como se fosse cautelar e vice-versa. Deve-se privilegiar a duração razoável do processo e o juiz tomar um pelo outro, desde que tenha os elementos suficientes para o exame, aplicando aí a fungibilidade.